Oi, a receita de hoje é um bolo de cenoura sem trigo e sem açúcar. Esse bolo é tão fofinho que vocês não vão acreditar. Com essa receita, vocês não vão mais passar vontade de comer um docinho e um bom bolo. E não vão mais errar o bolo de cenoura, porque eu vou mostrar para vocês todas as dicas. Eu vou ensinar para vocês essa receita em menos de 6 minutos, então fiquem comigo para aprender a fazer esse bolo saudável e delicioso. E os ingredientes que vamos utilizar nesse bolo de cenoura super fofinho, com ganache saudável também, que depois eu vou mostrar para vocês, são os ovos, o óleo, a cenoura, farinha de aveia, fermento e xilitol. Vamos utilizar também o liquidificador e uma forma com um furo no meio. Então agora o modo de preparo será: a gente vai cortar as cenouras em rodelas e vamos colocar no liquidificador. Junto iremos colocar 150 ml de óleo junto com 3 ovos. E é importante, gente, que a gente pese essas cenouras e chegue em 250 gramas, porque senão o bolo vai ficar com uma textura muito de pudim. E muitas vezes as pessoas erram por isso, porque elas não colocam essa quantidade de cenoura. Agora, se por acaso você não tiver uma balança, vai dar mais ou menos uma xícara de 240 ml, tá? Mas então, voltando para a receita, depois que tiver tudo bem misturadinho, bem batidinho, a gente vai colocar uma xícara de xilitol, que equivale a 240 gramas. E aí a gente vai bater mais um pouquinho. E olha que massa linda que ela fica numa cor bem linda mesmo, assim, aquela cor de bolo de cenoura. E aí a gente não pode bater a farinha no liquidificador, porque senão não vai incorporar tudo direitinho. Então eu vou passar para um bowl e a gente vai peneirar a farinha. A farinha que eu estou utilizando é a farinha de aveia, que ela é mais saudável, né? Eu compro aveia e eu bato ela no multiprocessador e aí ela fica assim como uma farinha. E testando bolos com a farinha de aveia, eu descobri que com a farinha de aveia o bolo fica muito fofo. Vocês vão ver que ele vai ficar até um pouco esfarelado, de tão fofinho que esse bolo vai ficar. Tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Mas então eu bati aí a farinha com o nosso creme com o fouet. É muito bom para misturarmos todos os ingredientes, usar um fouet, fica bem mais fácil de fazer a mistura. E depois, quando tiver tudo bem misturadinho, a gente vai colocar 2 colheres de fermento, para ele ficar fofo e alto e não muito baixo, porque a cenoura deixa aquele bolo mais úmido, né? Então ele tem que estar tanto leve e fofinho quanto úmido, né? A gente precisa chegar dessas características para o nosso bolo ficar um perfeito bolo de cenoura. E aqui a gente tá na versão saudável, né? Dá também para fazer com farinha de trigo e açúcar normal. Porém, nesse vídeo eu preferi trazer uma versão saudável, porque aqui em casa a gente estava comendo muito açúcar e eu resolvi pegar uma receita que funciona e transformar ela em uma receita saudável. E deu super certo. Então eu levei o nosso bolo aí pro forno, pré-aquecido a 180 graus por 40 minutinhos. E depois que ele ficou pronto, eu fiz o teste do palito para saber se ele estava bem fofinho no meio e ele tava ótimo. Então eu já pude desenformar o nosso bolo e como eu untei ele com um desmoldante, ele já tava bem soltinho, mas eu deixei ele esfriar por alguns minutinhos. Aí eu passei, só por via das dúvidas, uma faquinha nas laterais e ele já tava bem fofinho. Aí eu fiz alguns furinhos nele para o ganache penetrar no meio e fui colocando. E gente, esse ganache que eu fiz, ele é um mousse com chocolate derretido e maçãs cozidas. Então, ao invés de creme de leite, para ficar mais saudável, eu uso maçã cozida. Fica muito bom depois que vai para a geladeira. Ele fica bem numa consistência de mousse e fica bem mais saudável. Então, essa é uma ótima opção para você colocar aí
uma ganache no seu bolo o mais saudável possível. E, gente, se vocês chegaram até aqui e gostou dessa receita, deixa um like no vídeo para me incentivar a continuar ensinando receitas aqui no meu canal. Deixe também um comentário, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma maravilha. E essa foi a receita de hoje, um bolo de cenoura maravilhoso e super saudável, feito para principalmente amantes de culinária saudável e para as pessoas que estão se aventurando nesse estilo. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!